No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós devemos nos alegrar, porque as suas misericórdias duram de geração em geração. Nós usamos a linguagem, ou melhor, nós devemos comparar escrituras com escrituras, porque assim faziam os crentes bereanos, diz a palavra de Deus lá no livro de Atos. Os bereanos eram nobres, porque eles iam ver nas escrituras se aquilo que estava sendo pregado batia certinho, se aquilo estava correto, se aquilo que estava sendo anunciado estava realmente em concordância com os textos sagrados. Por isso esses crentes eram nobres. Você vai ler isso lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 11. Diz que eles eram mais nobres. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, verificando todo dia se estava de acordo com o que estava sendo pregado por Paulo, pelos homens de Deus que anunciavam. Então, quando uma pessoa para ouvir e se debruça sobre aquele tema para poder realmente verificar, ver se é isso mesmo, isso é muito interessante. A Bíblia relata que eles eram mais nobres. Eles eram mais nobres, tinham interesse, tinham cuidado, tinham interesse, com vívido interesse. Eles não, vou ver aqui, peraí que eu vou achar para... Não, eles tinham interesse, realmente isso aqui faz sentido. Por exemplo, há uma profecia lá no Antigo Testamento, um dos grandes profetas da nação de Israel, o atalaia de Israel, que Deus colocou como atalaia, Ezequiel, capítulo 34, ouça o que Deus diz aqui por intermédio do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34, eu vou ler o verso 11, mas convido você a ler todo o capítulo 34 para você ter uma leitura exata. Faça como os de Beré, não tenha preguiça, não, leia. Ezequiel 34, 11, eu estou lendo a Bíblia de 1969, João Ferreira de 1969. Deixa eu ver aqui, Almeida, Almeida Revista e Corrigida de 1969. Veja bem o que diz essa tradução. Ouça aí. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ouviu o que disse Jeová aí? Ouviu o que disse Jeová aí, meu irmão? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu, em outras traduções, diz eu pessoalmente. Aí ele continua, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas. Então Jeová assume que vai pessoalmente buscar as suas ovelhas. No verso 15, aí mesmo de Ezequiel, diz assim, eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Ele mesmo fala, eu vou buscar. E ele vai falando de ovelha, ele vai falando que ele é o pastor, e você vai lendo o capítulo todo. E você tem que ler para ver se é isso mesmo. Você tem que conferir as escrituras. Espera aí, se Jeová assume que vai vir buscar as suas ovelhas, se Jeová assume que vai buscar as suas ovelhas, e chega na última hora e fala assim, não, peraí, eu não vou não, eu vou enviar meu filho aqui, porque... eu vou lá buscar, mas tem meu filho aqui que é a mesma coisa, é igual a mim, tem os mesmos atributos, é melhor mandar ele ir. Peraí, não faz sentido isso. Ou faz? Então, Ezequiel apresenta a Jeová, ou melhor, Jeová fala
para Ezequiel que ele é o grande pastor que vai buscar as suas ovelhas. Pessoalmente, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, eu mesmo, diz o Senhor. Ele fala que é o pastor das ovelhas em todo o capítulo de Ezequiel 34. E aí se você faz como os bereanos, você pega o capítulo 34 de Ezequiel e começa a comparar com João 10, onde ele começa a se apresentar como tal, das duas uma. Você vê aqui Jeová manifestado em carne e osso, porque indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3,16. E ele diz, João 10, versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha, e ele vai falando. Aí você tem que ler o capítulo todo de João 10, pega Ezequiel 34, estuda Ezequiel 34, estuda João 10. Porque ele faz, as ovelhas, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz. Veja, ele se apresenta porque ele vai dizer no versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 14, estou pulando para adiantar aqui a leitura. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Olha o linguajar, vê se não é o mesmo de Ezequiel. Vai vendo, compare. Se ele não está se auto-revelando, aí vem aquele dizendo, não, mas Jesus em nenhum momento das Escrituras se apresenta como Deus. Primeiro que ele veio trazer ele veio aproximar o homem de Deus. Ele veio, como diz Filipenses capítulo 2, sendo Deus, não considerou ser por usurpação. Eu tenho uma tradução que fala assim, a King James fala assim, sendo Deus, não é sendo em forma, não, sendo Deus, não considerou por usurpação ser igual a Deus. Antes se aniquilou a si mesmo, tomou a forma de homem, achado na condição de homem, se humilhou ainda mais, se tornou servo. Ele veio trazer outro ensinamento, com a sua vida inteira foi um ensinamento. Mas ele deixou inúmeras, vamos dizer assim, vamos usar assim, abre aspas aí porque eu vou falar, ele deixou inúmeras pistas para ser reconhecido. Essa própria palavra que ele está falando, nesse capítulo mesmo 10 de João, ele ia ser apedrejado. Porque eles entenderam que ele estava se apresentando como tal lá de Ezequiel 34. Então, não pode ser. E aí, o que eles perguntam? Versículo 24 de João 10. Olha, se tu és o Cristo, fala-nos abertamente. Até quando você vai deixar nossa alma, vai deixar a gente angustiado, Eles perguntam, eles rodearam, diz a Bíblia, rodearam-no, pois, os judeus, e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz abertamente, fala de uma vez. Aí qual é a resposta do Senhor, versículo 25? Eu já tenho dito e vocês não creem. Eu estou falando, vocês não estão acreditando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou falando, vocês não estão acreditando, mas vós não crede porque não sois minhas ovelhas, como eu tenho falado, vocês não são minhas ovelhas. Se fosse, vocês iam entender. As minhas ovelhas, verso 27, ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém vai tirá-las da minha mão. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu estou falando para vocês. Quer que eu falo mais o quê? O que vocês querem que eu falo mais? Eu estou dizendo que eu vim buscar as minhas ovelhas pessoalmente. Eu não disse lá por intermédio de Ezequiel que viria pegar as minhas ovelhas. Estou falando. Vocês não creem. Por isso vocês vão morrer nos vossos pecados, por não crerem que eu sou. Aí ele vai dizer, vai lá no João, capítulo 8. Eles vão morrer.
Porque vocês não creem que eu sou, então morrereis em vossos pecados. Vocês não são meus. Jesus falar para os judeus que não. A carta foi direcionada, Ezequiel escreve a sua profecia para os judeus. Os judeus não receberam o que Ezequiel falava, perseguiram o profeta, mataram o profeta. E aí o próprio Deus veio aqui, se você estudar a parábola dos lavadores maus, aliás, amanhã, nós já falamos aqui no canal, volto a dizer, tem 500 e poucos vídeos por aqui, mas a cada dia que passa chegam pessoas novas para nos somar a nós aqui. Mas nós vamos falar amanhã dos lavradores maus. É praticamente, esse é o retrato dos lavradores maus. O que diz a parábola? Que o dono da vinha fez uma vinha, distribuiu, deu para os servos tomar conta. Os servos foram lá e tal, depois mandou os criados lá ver como é que estava, mataram todo mundo, depois mandou o filho, aí mataram o filho. E aí depois o dono mesmo resolve vir pessoalmente para cobrar deles e aí descer o juízo. Você está me entendendo? Amanhã nós vamos falar sobre isso, que é muito interessante dentro do ponto de vista da unicidade de Deus. Mas é importante nós estarmos aqui todo dia falando um pouquinho. E você que me acompanha diariamente, mas pastor Tony, você já falou isso. E sim, tem muitos assuntos aqui que a gente precisa ter pauta, precisa ter, montar o estudo. Então, a gente vai na pauta e às vezes volta a falar, e às vezes com outras palavras, de outra maneira, para que as pessoas possam ouvir todos os dias. Ouça todos os dias, tem que ouvir. Para que você saiba que só o Senhor é Deus e não há outra além dele. Há inúmeras formas de você identificar o Cristo das Escrituras, identificar Jeová dos Exércitos. Faça como os bereanos, não discuta não, vá ler primeiro. E se houver erro, pronto, aí você... É importante você orar por nós, nos ajudar aqui nesta missão todos os dias, com muito carinho, com muita alegria. Eu peço que você ore por nós, nos ajude nessa missão aí, meu irmão, porque é uma tarefa muito gratificante da parte de Deus. Que Deus abençoe a você e sua família. Nós temos aqui a opção neste canal, seja membro. Você pode ajudar este trabalho com apenas R$ 7,99 por mês. Uma quantia, R$ 7,99 é o quê? Não dá para... A gasolina está R$ 7,99 um litro. Tem também aqui na descrição do vídeo a opção do Pix para você enviar aí. Não vou ser mesmo, porque tem aqui, é meio burocrático, vou dar dinheiro para YouTube, que o YouTube vai ficar com uma parte, mas eu vou dar aqui uma contribuição pequena que ajuda a gente de alguma forma para tornar aqui o nosso dia a dia um pouquinho mais suave, tá certo? Mas se não puder, a sua audiência já é bastante, o seu like também já é muito interessante e, acima de tudo, a sua oração. Compartilhe essa mensagem com o irmão que ainda está em dúvida. Será que Jesus Cristo é Deus mesmo? Será que é? Será? Bom, amanhã nós voltaremos. Deus abençoe a todos, graça e paz. Minuto da Unicidade.